Salve, salve, meus queridos! É uma alegria muito grande sempre poder servir, poder ajudar as pessoas, poder responder perguntas. Eu recebo diariamente por WhatsApp, recebo por e-mail, pelas redes sociais. Me perdoem a demora na resposta, mas a gente conseguiu se organizar, até porque pergunta de lá, pergunta daqui, pergunta sobre o sono, sobre água. Eu acabo de responder agora a pergunta da Kátia de Brasília sobre Água dos Milagres, do Júlio da Bahia sobre a questão do filtro de barro, né, Júlio? Olha aí que esse vídeo tá próximo, tá bom? Esses dois vídeos estão próximos. E agora quem me escreve, certo, é a Bárbara Helena, que é uma pessoa que faz parte dos meus grupos de WhatsApp, dos grupos de melhora da saúde, certo? E a Bárbara me pergunta o seguinte: como melhorar minha água se eu não tiver um ionizador? Olha só, Bárbara, você colocou pimentel aqui contra a parede, né? Bárbara, melhorar, sempre se pode melhorar tudo, né? Você pode, enfim, melhorar a alimentação, melhorar a água, melhorar o sono. Mas quando a gente fala de ionizador, é você produzir água primordial, é você produzir a água que havia quando o planeta começou, se não for essa, pelo menos o mais próximo dela possível, em alcalinidade, em pureza absoluta, em ORP, que é o fator antioxidante, em condutividade elétrica e em leveza, que é a baixa tensão superficial. A água precisa ter essas 5 características. A água precisa ter essa formatação, certo? Para ela ser considerada água primordial, que é também chamada de água Kangen, que é também chamada de água alcalina ionizada. Se ela não tiver, ela vai ser uma água problemática. Claro, vai matar sua sede. Algumas águas, Bárbara, não se iluda, algumas águas são desidratantes. Enquanto você mais toma, mais ela te desidrata pelo peso molecular, por ser aí algo inconveniente para o consumo humano, certo? Então, assim, se você ainda não pode adquirir um ionizador, use o filtro de barro mesmo, faz tudo que você puder. Por exemplo, a gente hoje tem alguns estudos aí que mostram que quando você bota a água do filtro de barro dentro de um recipiente com folhas de manjericão, isso ajudaria na retirada maior do cloro, do flúor, que o filtro de barro não consegue tirar completamente, porque o buraquinho por onde passa a água nele é 50 micras. Tá? Então, o buraquinho onde a água passa num ionizador moderno é de 0,5 a 0,1 micra. Se você for considerar 0,1 micra, um ionizador filtraria e purificaria 5.000 vezes mais do que o filtro de barro, que não é uma quantia pequena, né? Então, quando você usa o filtro de barro, melhora, mas não é o ideal, né? Infelizmente, Bárbara, nos dias que nós vivemos, a gente não escapa de certas tecnologias. Por exemplo, seria muito difícil para você viver hoje sem celular. Seria difícil você viver sem um carro para te levar onde você precisa. Seria difícil, enfim, você viver sem várias coisas, e o ionizador é uma delas. O ionizador de água vai te dar uma água que vai te ajudar a substituir esse 70% de água, que é o seu corpo, por uma água boa. Imagina você, se 7 de cada 10 litros, eu não sei quanto que você pesa, Bárbara, mas vamos dizer aqui, pela sua foto lá, você é alta, magra, você deve pesar o quê? Uns entre 60 e 70 quilos, vamos dizer que seja 70, então 49 litros de água tem nesse corpo. Suponhamos que haja poluição, que haja contaminação, tanto na água intra quanto extracelular, e você começa a substituir, por favor, né? Independente de estar ou não fazendo tratamento, essa é uma postura, essa é uma ação que todas as pessoas devem ter. Ah, mas é muito caro o pimentel. Hoje aí, Bárbara, investindo 300 e poucos reais por mês, você consegue ter um ionizador na sua casa. Você vai convir comigo que quem fuma uma carteira de cigarro por dia, que custa aí na faixa de 10 reais, gasta 300 por mês. Quem toma refrigerante gasta uma barbaridade. A água mineral, que não é tão pura quanto se imagina, eu vou gravar um vídeo, temos uma pergunta aqui sobre água mineral, ela também é contaminada. Então, se eu não posso ir à fonte, eu preciso ter
uma fonte dentro da minha casa e eu preciso pagar o preço da minha saúde. Quanto vale a minha saúde? Nesse momento, Bárbara, a gente consegue escolher se compra, se adquire ou não um ionizador, mas na hora que você é chamado para UTI, na hora que você é chamado para consultas caras e para comprar remédios caros, nessa hora você não pode escolher. Nessa hora você não tem opção, tá bom? Então essa é a resposta. Desejo que tenha ajudado, certo? E vamos então seguir agora para a pergunta do Joelson Santana, do Rio Grande do Sul, certo? Que nos pergunta por que muitos médicos são contra a água alcalina. No próximo vídeo vamos responder isso aí, então até lá, tudo de bom.